O orçamento prevê uma receita de 2,276 bilhões de reais. Foram reservados 610 bilhões para pagar juros da dívida e 195 bilhões para investimentos. Um dispositivo permite ao governo realocar 30% das despesas quando achar necessário. Para elaborar o orçamento, o Congresso considerou um crescimento econômico de 4,5% e uma inflação de 4,9%. O orçamento deveria ter sido aprovado até o final de dezembro para que a execução das despesas começasse em 1º de janeiro de 2013. Como o país não pode parar, mesmo sem um orçamento aprovado, a lei permite que sejam feitos gastos em algumas áreas. Em saúde e educação, por exemplo, o governo pode executar despesas obrigatórias. Também ficam liberadas despesas de custeio, como contas de água e luz. Já para investir em obras, é preciso aprovar créditos suplementares por meio de projetos de lei ou medidas provisórias. Houve uma medida provisória agora, no início do ano, final do ano passado, início desse, que exatamente trazia uma parte do que seriam esses investimentos, né? Uma medida provisória de 40 e poucos bilhões. Agora, eu estou falando de um número de 195 bilhões e meio, então, quer dizer, ficaram de fora aí 150 bilhões em investimentos. O consultor destaca que o atraso na aprovação do orçamento prejudica o andamento das obras. Se você atrasa esse período de não votação do orçamento, implica a crescer aos prazos que a legislação já estabelece para licitações, contratações, etc., a crescer esses 2 ou 3 meses agora que nós perdemos no início do ano. Mas entre os parlamentares não há consenso para a votação do orçamento nesta semana. Alguns apoiam a análise do veto à lei de distribuição dos royalties do petróleo antes da peça orçamentária, como foi proposto pelo presidente do Congresso. Outros insistem que é preciso votar primeiro todos os vetos que estão pendentes. A Constituição tem que ser respeitada. E a Constituição diz, com toda clareza, sem margem a dúvida, de que enquanto houver vetos que não foram ainda votados pelo Congresso, não pode votar mais nenhuma matéria que seja de competência do Congresso. Logo, não pode votar o orçamento. Eu penso que tem que ser examinado agora os vetos e fico confortada também que o presidente tenha colocado os vetos em primeiro lugar. É isso que nós temos que fazer antes de votar orçamento e outras matérias.